6 inscritos, entre os quais eu estou retirando a minha inscrição por um tempo lógico, né? E temos inscrito agora Fábio Borges, Rafa Madeira, Maria Lúcia, Márcia e Jorge Guimarães. Você retira? Tá. Então temos Fábio Borges, Maria Lúcia, Márcia e Jorge Guimarães. Eu vou garantir 2 minutos para cada e aí a gente já passa para a mesa para o encerramento, com cada um dos debatedores dando já a sua opinião e a sua despedida. Você tinha se inscrito? Verdade. Ô, camarada. Valério, é verdade. Então está garantida a sua fala, Valério. Obrigado. Sim, pode falar, Fábio Borges. Estou marcando o tempo, aviso quando faltar 1 minuto. Boa tarde, agradeço as contribuições. Eu queria fazer uma questão, na verdade é uma dúvida mesmo. Eu moro aqui há 5 anos e não tenho pleno conhecimento do assunto, a temática. Mas no primeiro plenário do PSOL, estava lá o professor Fósforo, né, da arquitetura, dizendo que o primeiro governo da redemocratização, né, pelo Zé Aparecido, foi ainda um governo instituído pelos militares, né? Ele foi uma espécie de biônico. E aí eu fiquei pensando que a lei que patrimonializou Brasília como no status de patrimônio da humanidade, ela é de 87, do governo do Zé Aparecido. E aí pensando nessa questão do direito à cidade, da cultura noturna, dessa questão do controle do tempo, às 10 horas, bate sinal para todo mundo voltar para casa, desse problema da mobilidade, eu fico pensando se o fato de ter sido a Brasília que foi fixada como patrimônio, ser uma Brasília fixada pelos militares, se ainda não deriva daí algum tipo de dessa dificuldade que a gente tem, sobretudo, de produzir cultura na noite. Então acho que essa é uma questão para pensar, e que na verdade vocês estão no momento cultural há mais tempo, né, vivem a cidade há 30, 40 anos, acho que talvez possa ajudar a gente a entender isso um pouco. A outra coisa é que do ponto de vista do concurso, eu acho que, por exemplo, o problema dos bares, a galera que toca no bar, eles deveriam ser servidores públicos, né? Deveria haver concurso para músico, para a galera poder, inclusive, não ter que cobrar da cidade o acesso à música, ao samba. Eu acho que isso é um problema. Deveria ser um problema de política do Estado, contratar e estar nas universidades, nas escolas de música e criando concurso para fazer com que esses músicos pudessem servir a comunidade de modo público e gratuito, né? E não que sejamos nós novamente a pagar para que, mesmo que seja no chapeuzinho, para que esses músicos se apresentem na cidade, né? Eu acho que isso é uma questão. A outra coisa, eu acho que do ponto de vista de um acompanhamento da legalidade, da transparência, tem que ter um observatório da cultura, para poder ver, por exemplo, a prestação de contas do FAC, onde é que está sendo encaminhado, destinado, tem que ter alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que na política de publicação, de imprensa, eu acho que a gente tem que se comprometer com a América Latina e África, né? Então, acho que os livros que deveriam sair pelo DF, um por dia, um por semana, deveriam sair bilíngues, né? Para comunidades de língua portuguesa, em espanhol, em francês, na América Latina e África. Cada livro que saísse aqui do DF deveria ter a obrigação de ter um outro que fosse destinado para cada embaixada do Brasil num desses países. Eu acho que seria muito importante essa política internacionalista que o pessoal tanto defende, né? No princípio, eu decido que pensou. Maria Lúcia. Da mesa, nossa pizza muito nova e partida aqui do Brasil. Eu vou falar da cultura e pedir licença para distribuir para todos. Aqui muitos já conhecem o nosso trabalho, pode tirador e passando. Bom, eu sou Maria Lúcia, coordeno nacionalmente a luta da Auditoria Cidadã da Dívida e sou pré-candidata pelo PSOL a deputada federal. Muito à vontade aqui no DF, por conta da frente, né? Porque no meu mandato de presidente do Sindicato dos Auditores, nós ajudamos a fundar com lutas em 2003, quando a CUT deu as costas para nós diante do ataque da reforma da Previdência. O PSOL não existia ainda, o PSOL veio logo em seguida com a aprovação da reforma e a expulsão, né, dos nossos queridos parlamentares. Bom, a contribuição que eu queria trazer para esse debate está aí nesse gráfico. Vocês conseguem enxergar aí quanto o orçamento geral da União destinou para a cultura ano passado? Deu para enxergar aí? Não. 0,05. Você tem que multiplicar por quanto para chegar a 1? 20.
Mais, para chegar a 1. 20. 0,10 ao 20. 200. Você tem que multiplicar por 200 para chegar a 1%. Então, gente, o boicote à cultura, ele é proposital. Vocês já imaginaram, vocês que entendem de cultura, vocês sabem como que as pessoas, os seres humanos, absorvem o conhecimento. A absorção intelectual, puramente intelectual, ela tem uma série de dificuldades que levam aí em conta, inclusive, o padrão já de conhecimentos que a pessoa tem e tudo. Através da cultura, essa barreira é vencida, porque a cultura entra pela sensibilidade, entra pelo coração. Então, vocês já imaginaram a revolução que é possível nesse país, através da cultura? Um país do tamanho do nosso, que fala a mesma língua, de norte a sul, leste a oeste. Essa luta me possibilitou ir à Bélgica. A Bélgica é do tamanho de Alagoas. São 4 línguas. E mais, as pessoas são naturalmente inimigas umas das outras, tem ali uma rivalidade. Obrigada. O que não existe no nosso país. Olha o temperamento do povo brasileiro. Você imagina se esse povo receber educação, principalmente através da cultura, que a cultura pode vencer a desigualdade social, cultural, que está aqui há 500 anos. Olha, uma honra. Lembrar que foi Goebbels que disse que quando eu ouço falar em cultura, eu saco o revólver. Exatamente. Então, olha, nós estamos no mundo material, tudo depende de recurso, não é? Nós vimos aqui o companheiro lá, falou, deu o depoimento dele da greve, não é? do descaso com o Ministério da Cultura em relação a concursos. Isso está explicado aqui, ó, 0,05. Então, nós, quando lutamos por auditoria dessa dívida, que pega 40% ou mais, todo ano, e além dessa sangria financeira, tem sido a justificativa para as privatizações de portos, aeroportos, lá atrás com o Fernando Henrique, as empresas, agora petróleo, etc. Então a dívida está levando recurso financeiro, está levando o nosso patrimônio e está amarrando o nosso país, está inviabilizando todas as áreas, especialmente a área da cultura. Então eu queria que o Toninho, na campanha dele, além de lutar pelo FAC, Cacá que tem que defender sim, que foi uma conquista social, que defenda recursos orçamentários, porque o orçamento do DF ano passado foi 27 bi, porque eles escondem, eles só falam da arrecadação tributária do DF, que dá o valor que você falou. Mas foi 27 bi, porque o DF ele recebe o fundo constitucional, que é para educação, cultura, da qual se juntarmos a educação, saúde e segurança, não é? Então, que na campanha do Toninho ele bata muito contra essa questão da dívida pública, porque é um assunto sonegado dos brasileiros. A maioria dos brasileiros não sabe isso aqui, não sabe. O Lula falou que a dívida acabou depois que ele pagou só para o FMI. Mentira, ele vai pagar para o FMI. O FMI era um dos credores da dívida externa. A dívida com o FMI custava 4% de juro ao ano. Para pagar para o FMI, ele emitiu dívida interna, que custava 19,3% ao ano. Então a dívida só mudou de mãos. Isso, imaginem, a gente em palestras, em seminários, para passar a informação da dívida, a gente leva horas e muita gente sai sem entender. Num teatro, numa peça cultural, a gente passaria um curso talvez de 20 horas. Então, a gente traz essa contribuição para o debate e a gente convoca os amigos da cultura para a luta da auditoria cidadã da dívida, para nos ajudar a conscientizar. Márcia. Eu vou seguir aí os moldes da Maria Lúcia Fatorelli. Eu não me apresentei da primeira vez que eu falei, estava falando o nome do partido, mas meu nome é Márcia Teixeira, sou pré-candidata a deputada distrital pela Frente Esquerda, que está se montando aqui no DF. Uma coisa que eu achei muito interessante da fala dos companheiros, e tem uma temática que o pessoal trabalha muito, que eu particularmente gosto,
que é a questão do direito à cidade. A gente viu no começo do ano a gente teve aquele fenômeno dos rolezinhos, né? Que por mais que não tenha sido uma coisa pensada das pessoas que foram para aquele negócio, que aquilo foi uma coincidência louca, foi um fenômeno que eles mesmos não reivindicavam como movimento político, inclusive a mídia usou muito isso para desmerecer aqueles que estavam fazendo uma propaganda política em cima daquele fato. Mas aquilo descortinou, né, desvelou uma situação que é a falta de espaços culturais de convivência para a juventude negra de periferia ou apenas a juventude mesmo, assim, transversalmente das classes. E aí das coisas mais simples, assim, para uma menina de seus 14 anos exercer a sua sensualidade, usar o seu shortinho e etc, paquerar e tudo mais, ela não pode fazer isso na rua, porque ela pode ser estuprada a qualquer momento. Então ela precisa de um espaço seguro, portanto o shopping, que são as nossas catedrais, né? Antigamente você pega na Idade Média, toda cidade, para se sentir uma cidade que prestava, ela tinha que ter uma catedral. Aqui agora, na nossa sociedade atual, tem um shopping, tem muito triste. Então lá vai a população, né, tem que ir para um shopping para poder exercer a sua sexualidade, para poder se relacionar com seus amigos, num ambiente seguro, onde não vai ser estuprado, onde não vai ser assaltado. Então me parece que essa problemática que foi mostrada aí com a questão dos rolezinhos é o papel da esquerda, que tem um debate de cultura, porque é aquilo que o Cacá falou, gostei muito da fala do Cacá. De fato, o problema, ele é um problema inteiro, certo? É uma totalidade do problema. O problema é o sistema capitalista que transforma tudo em mercadoria, que faz com que só publique, ele gera um ciclo vicioso, né? Ele só publica aquilo que vai dar dinheiro e só dá dinheiro porque ele publica. Então você está preso nesse ciclo vicioso, você só consegue se você se adaptar, ou se ele quiser apostar em você, e só aposta em você se você se adaptar. É uma lógica tautológica. Mas, mesmo entendendo que a cura desse problema, a solução todo mundo já sabe, por mais que a galera fique querendo inventar novas formas de conceber o problema, mas a solução é a revolução socialista, e tem muita convicção nisso. Apesar da gente saber que espaços de eleição, etc., são muito privilegiados para fazer uma discussão com a população e poder dialogar, inclusive, sobre isso com eles, mas a solução só vem da tomada do poder pela classe trabalhadora, isso para mim parece muito claro. Para concluir, então mesmo sabendo que só se resolve com esse remédio, que já foi concebido há muito tempo, mas precisa se fazer coisas agora, né? As pessoas precisam comer hoje, as pessoas precisam andar na rua hoje, as pessoas precisam se mexer hoje. Então eu acho que uma política casada de mobilidade urbana que levasse espaços de cultura para as satélites, mas não no sentido de expulsar os pobres do plano piloto, fazer com que eles vivam lá as suas vidas longe daqui. Não nesse sentido, porque muitas vezes a direita também encara dessa forma o nosso debate e aplicam dessa forma. Mas criação de espaços de convivência, de cultura, seja CCBB, subsedes, da Caixa, enfim, coisas que o governo tiver a prerrogativa, também tem que ver isso, associado com uma questão de cultura, de promoção dos artistas locais, de promoção enfim, da cultura que tem no DF. Valério. Meu nome é Valério, todo mundo conhece como Carioca, né? Fui convidado pelo Jorge Antunes, pelo Valério Varela, né? Um grande tempinho já, e enfim, alguns amigos, muito legal isso. Então é o seguinte, primeiro aquilo que o Cacá falou, vamos direto na eleição, né? Então, para apresentar um discurso para a população, a primeira coisa que a gente tem que saber, que eu acho que aqui ninguém sabe, é o que nós temos de espaço cultural. Então, a gente tem que chegar lá, eu vou recuperar um espaço tal, a Sobradinho tem 3 espaços, esse, aquele, que ninguém sabe. Levantar esses agora, antes da campanha. Chegar lá e preparar, vamos levantar e vamos falar, nós vamos recuperar esses espaços. Primeiro ponto, porque verba tem. Isso é próprio estadual, é verba que já foi votada na Câmara. Independente da verba da cultura. A verba da cultura é para ocupação desse espaço. O espaço é a manutenção, que já é votado pela Câmara no orçamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho mais interessante, e aí é mais a longo prazo, é esse fenômeno de Brasília. É a grande diáspora da cultura brasileira e a gente não percebeu isso. Então, que fenômeno é esse? Olha para a sala e vê quem é quem aqui. Cada um tem uma naturalidade. Poucos de Brasil. Então nós trouxemos os saberes, interagimos aqui e não sabemos o que fazer com isso.
há uma nova identidade, há uma nova civilização cultural nascendo em Brasília. Como é que nós vamos definir isso? Pegar a universidade, fazer um trabalho interdisciplinar e definir para a gente começar a pegar o rumo que vai mais adiante. Não estou falando uma novidade. Em 1958, eu fiz um trabalho baseado nisso, falado no Paulo Bertrand, eu usei o livro dele, inclusive, para fazer, conversava muito com o Paulo Bertrand. Você trabalhar todos os pontos em volta de Brasília sem haver segregação, começar a fazer, a gente começar a criar os espaços ligados a cada segmento cultural. A língua, o idioma é o primeiro, isso e aquilo, e a gente começar a trabalhar isso devidamente. A partir daí a gente vai começar a entender o que é essa grande civilização cultural que se forma aqui. Algumas pessoas passam pouco tempo, trazem, mas levam muito mais do que trouxeram. Então há uma semente, falar aqui do plano piloto, não é só na legislação, não é só na atitude, é no comportamento que a gente também já está exportando. Só uma coisinha para ver como isso funciona na questão cultural. O Hamilton de Holanda deu uma entrevista, estava dando uma entrevista, eu montei televisão, eu via isso num bar, eu estava num bar, sentado, estava vendo televisão, apareceu o Hamilton na entrevista, ele ficou olhando. Então ele estava falando com um entrevistador lá, rapaz, e o Hamilton falou assim, o cara perguntou para ele, mas você tem um jeito todo especial de tocar, onde é que você aprendeu isso? Ele falou, não sei, eu acredito, falou, que foi assim, eu descia para ensaiar, aí tocava com um cara do Rio Grande do Sul. Aí saía dali, ia tocar com um cara do Amapá, que já é completamente diferente. Mas ele me passava algumas coisas e eu passava algumas coisas para ele. Aí eu ia não sei para onde, tocar com um cara lá do Acre, aí lá com um carioca. E aí, esse jeito, é isso que a gente tem que começar a observar e traçar um projeto cultural em cima disso, colaborando não só com a nossa cultura regional, que isso deve ser colocado lá naquele trabalho de 1958, que se perdeu, está ali, qual o impacto que a construção de uma capital moderna causaria na cultura regional. Então eu acho que a gente tem que aproveitar a cultura regional, mas também participar desse trabalho, especialmente explorando aí a questão universitária. E usar todas as falhas dos outros para a gente fazer eleição. Encerrando as intervenções, Jorge Guimarães. Boa tarde às companheiras e os companheiros. Um olhar de quem tem e preserva e discute um pouco sobre a cultura, né? E aqui tem vários gaúchos. A gente, quando fala em cultura, a gente fala em hábitos culturais, né? Nós temos hábitos culturais, eu aqui, o Rafa estava tomando chimarrão. Eu acho que um primeiro hábito cultural que é necessário para Brasília, né, é a questão da honestidade, da transparência de um governo que queira implementar uma cultura de fato no Distrito Federal. E nós, quanto socialistas, do PSOL e do PSTU, temos uma responsabilidade enorme em fazer e ter esse olhar diferenciado. Que tipo de cultura nós queremos? Que a gente sabe que a diversidade e a transversalidade da nossa cultura está aqui, nos mineiros, nos cariocas, né, nos nordestinos, baianos, paraibanos, né, nos gaúchos. Né? Januária não é Minas Gerais, né? Não é mineiro. Então essa transversalidade ela tem que ser perpassada numa política de governo a ser implementada, né, no governo do PSOL. E isso tem que perpassar em todas as ações e todas as políticas públicas aqui no Distrito Federal. Não podemos ter uma política elitista, mas uma política que preserve a identidade de cada um que está aqui nesse estado. Né? Eu tenho diversas vezes a oportunidade de ir lá no PADEF, tem uma colônia de gaúchos. Certamente tem a colônia de baianos, cearenses, paraibanos, né, mineiros, que se reúnem e trocam as suas identidades, as suas informações e as suas origens. E essa valorização eu acho que um governo comprometido com o povo do Distrito Federal tem que proporcionar. Eu fiz algumas anotações aqui que eu acho que é importante. A descentralização e desconcentração da cultura.
a cultura no DF é feita a partir de mega eventos. Todos os mega eventos são aqui no plano piloto, né? Como se a cidade com 400 mil habitantes não tivesse cultura, né? Que é a Ceilândia, a maior cidade do Distrito Federal. Então, esse olhar, né, transversal e hábitos culturais a gente tem que resgatar no Distrito Federal. E aí sim vai ter a identidade cultural do Distrito Federal, porque ela é diversa, ela não é única, tá? Então essa é a importância de se discutir política, né? Manifestações culturais, elas existem a todos os momentos, existem na Ceilândia, no Itapuã, de formas das mais diferenciadas, através do funk, através das óperas do Jorge Antunes, através do axé, através das músicas regionais, elas existem em todos os momentos. Então, esses elementos são fundamentais, né, para construir um programa de governo. Então, para concluir, eu acho que tem que ser implementado no nosso programa de governo, né, além da descentralização da cultura, a desconcentração da cultura e dos recursos também, que tem que ser destinados. O Batista, outro dia, ele alertou que se paga 300 ou 70 mil para o Amado Batista, né, o nosso Batista não é amado, ele é adorado, né? Paga-se 370 mil para um artista que vem de fora e para o regional paga-se R$2.000. Então, projetos e objetivamente garantindo que os artistas locais também tenham recursos para apresentar a sua cultura no Distrito Federal. Obrigado. Bom, agora essas são as finalizações, né, as despedidas, e começamos pelo Cacá. Eu só agradecer o convite do pessoal do PSTU também para estar aqui nessa mesa. É uma honra, né, estar aqui contribuindo para essa discussão. Eu me dispus a contribuir, inclusive com o governo, não votei no governo do PT, mas assim, eu era do PT em 95, quando o PT assumiu o governo, participei de uma luta, inclusive, para tirar o secretário de Cultura da época, e foi quando entrou o Hamilton, então tinha uma relação até de cumplicidade com o Hamilton. E quando iniciou o governo, eu me dispus a colaborar, porque falando, apesar de todas as divergências que a gente tem com as políticas desse governo, nós temos pontos na cultura que são muito caros, que independente do governo nós vamos lutar por elas, e eu acho que a Secretaria deve lutar. Estranhamente, a Secretaria não lutou por uma questão como o FAC. Por exemplo, na semana passada nós conseguimos um acordo na Câmara para defender o FAC, e o secretário de Cultura não estava lá nessa briga com o movimento. Estava o Fórum de Cultura, estava o Fórum de Teatro, estavam outros movimentos, estava até o presidente do Conselho de Cultura, estava lá, mas não estava o secretário de Cultura pedindo para poder salvar o FAC daquela degola da emenda à Constituição que vai ser feita. Então, me disponho a ajudar outras vezes no futuro governo Toninho, ajudar aí mesmo sem participar da campanha, porque eu estou me colocando numa posição pelo voto nulo, por enquanto eu estou com essa postura, mas eu tenho com certeza diversos pontos de identificação e fico satisfeito de estar aqui. Então, trouxe outros documentos também para colaborar. Eu trouxe um documento que chama Mecanismos de Políticas Públicas para a Cultura, foi uma palestra que eu dei no seminário Itaguatinga, e fica para contribuição também. E um jornal nosso do Fórum de Cultura, da nossa luta contra o dirigismo, que estava se usando o FAC para fazer dirigismo cultural, para que se aprovasse somente projetos pré-definidos pela Secretaria. Deixando esses documentos aqui. Bem, eu acho que um dos pontos que foi levantado aqui sobre a questão da relação com a educação, já tomou um certo jogo. A experiência, Teatro da Praça de Itaguatinga, a experiência que nós tivemos com a educação é que a cultura e a educação não é uma sobrecarga para a educação, porque a educação já é massacrada por uma coisa chamada a grade curricular de ciência. Já é um grupo, e quando chegavam as propostas culturais de uso do espaço da escola pública para a cultura, estranhamente havia um conflito, porque a grade
Você vê como a questão é sistêmica. A grade da educação, ela já previa as datas, vamos dizer assim, educativas, físicas, congeladas, o dia do folclore, o dia do índio, e a cultura vinha subverter aquilo, mas aí você tinha que mexer em toda a estrutura sistêmica da educação. E um equívoco também muito comum desse uso dos espaços da educação é achar que qualquer auditório é um teatro. Isso o pessoal aí o pessoal da arte mesmo em si, eles reivindicam um mínimo de dignidade para que se possa mostrar um espetáculo teatral. Arandelas, algum recuo para um proscênio e tal, não um teatro, mas alguns elementos. Então, você vê como essas discussões, elas não podem, para não ficar demagógica, ela tem que estar acompanhada em mudanças profundas e sistêmicas dentro das estruturas. E além da natural, que eu acho que aí, como governo, assim, é uma palavrinha mágica para brasileiro, é a continuidade. Porque a cidade é caracterizada, eu estou aqui desde setembro nessa luta, são espasmos e cortes, espasmos e cortes. Então a continuidade é o que dá a permanência, o que dá a famosa permanência do combate, né? Que é a artilharia que faz. Então a permanência no combate é que ela vai fazendo vai criando uma possibilidade de profundidade. E aí os recursos também sejam levados para a infraestrutura. Porque eu me lembro no Conselho de Cultura, numa reunião dramática que teve na formação do Conselho, eu estava me liderando isso, a dificuldade de lidar com as corporações, por exemplo, artística, que é uma dificuldade. Primeiro, uma coisa lamentável em reunião artística, que eu não vi aquilo, ainda bem, mas é muito comum quando você for para frente, é um chororô. O chororô é uma coisa de impotência, de estar mal, de chora, isso dá uma carga para baixo, não é propositivo. Quer dizer, claro que a marca do chororô, se for denúncia, está valendo, mas não é só um choro e tal. Aí quando você vai lidar com as corporações, o grande embate, por exemplo, é para o pessoal da dança, e não sei o que, aí você vai ter facções. Lidar com isso, aí a saída para o Conselho de Cultura era o seguinte, assim como era a busca do fundo, era para propor estruturas. Quando a gente propunha um equipamento de um spot de luz, ela vai estar iluminando ópera, Bomba Meu Boi, samba, rap. Eu propus o spot. Então, era uma maneira de você quebrar nem o dirigismo e a coisa estética, entendeu? Você sair para o espaço, ele estando equipado, a comunidade e as lideranças e as demandas vão definir o uso, mas ele tem spot, ele está ligado, ele tem a mesa de som, ele tem a base para a coisa. É o mínimo que o Estado poderia fazer para também não entrar no dirigismo. Ele vir com a política cultural e enfiar pela goela dentro com a cultura. E aí uma última observação, quando você falou da síntese, que é uma coisa que me toca muito, eu fiz ficar em Brasília, exatamente porque eu vim como músico, eu era contrabaixista, estava no grupo aqui, e o barato, quando acabava o espetáculo, tinha uma rapaziada da embaixada com discos de última geração, em 72 aí em agosto, e tinha a Marlon Miranda com os craôs, e foi o que encantou, assim foi exatamente o contracolar. E por exemplo, no momento, para trazer para o momento, tem um grupo aqui em Brasília chamado Seu Estrela e Fuad Terreiro, que ensaia ali todo sábado, 4 horas da tarde, você pode ir ali do lado da Embaixada da China, e está lá o Estrela ensaiando. E ele, como o Bertrand foi muito falado aqui, eu acho muito interessante isso, porque o Estrela é uma garotada, tem um sotaque, como o Hamilton pegou, tem um sotaque, né? Mas ele não é maracatu, ele não é um cavalo marinho, mas ele usa elementos dessa narrativa de rua, mas é uma garotada brasiliense, que já tem um pé no rock, que é o calango voador, e tem um pé no céu onde, tem um pé no céu onde. Eles formaram um fuá de terreiro, que eles chamam de um calango, que é exatamente, eles tentam contar uma história dessa cidade e contam isso na rua, na narrativa de rua, que considera inclusive o trabalho do Bertrand, que os povos originários, quer dizer, antes de existir Brasília, existiam povos aqui, a estrada da Real passava na rodoviária, tinha tribos e tal, até o JK é muito malandro, né? Ele escapou do termo politicamente incorreto.
Porque o Neymar sempre falou nada, não tinham nada, era um vazio, ele tinha que tomar uísque o tempo todo, que era um porre, não sei o quê. Já o JK, ele usou um termo safadinho assim e tal, mas ele falou o ermo. Você vê nos termos do JK, ele usa muito o termo ermo. Porque na verdade se tem uma pedra, se tem uma planta, tem vida. Então não tem... eucalipto, né? Pois é, então tem essa coisa. Então, por exemplo, quando vem uma garotada do seu Estrela e conta os antecedentes da pré-história da cidade, né? E vem contando a Caliandra, a Tromba d'Água, a natureza, que Brasília é uma cidade cultural, depois vem exatamente na mitologia dele, Brasília é a coisa, é um bicho que vem, é a coisa, que é a instalação, né? O próprio Lúcio fala o sinal da cruz que marca e tal, é uma espécie de marca na catira e tal. Ali tinha um povo originário, tinha uma situação. Aí você começa a ver como é que há também uma ideologia na cidade, uma mitologia da cidade que te provoca as utopias. Ela está sendo abortada, está sendo interrompida por falta de continuidade. Mas ela tem uma utopia. É aquela história que teve princípio não vai ter fim, não vai acabar. Mas para lembrar o Estrela que você falou, a história da cidade. Inclusive, só vendo aí, o próprio tipo, ele considera um maracatu de Brasília. Não é que ele chama de samba pisado. Exato, é maracatu. Ontem, inclusive, teve uma festa chamada Abrição. Eles estão, inclusive, avaliando recursos pela internet aí Eles já é ponto de cultura, né? São ponto, viraram ponto. Então é isso. Obrigado. Então, assim, eu achei interessante esse levantamento aqui da Maria Lúcia. Eu acho assim que era preciso uma auditoria assim, também na grana que entra para a cultura em Brasília, né? Porque está tudo caindo aos pedaços e a gente só vê notícia de muita grana rolando, né? 400 mil para Amado Batista. Quer dizer, não, é preciso. Vai ser chamada Xuxa também. A Xuxa vai vir para combater o abuso de crianças e adolescentes. Pois é, exatamente. Quer dizer, eu tô falando de brincadeira, mas é sério, entendeu? Assim, é preciso um estudo assim, sobre a grana, né? Quer dizer, tornou-se. Quer dizer, os esquemas de corrupção estão abrangendo a cultura agora, né? Então é uma coisa séria para, né? Para que essa grana seja canalizada para a cultura, né? Efetivamente canalizada para a cultura, né? Bom, pegando assim na trilha do PT, eu acho o seguinte, que a cidade, quer dizer, aos trancos e barrancos, ela tem história e ela tem cultura. Assim, a gente atravessou uma ditadura, a gente atravessou assim, as pessoas mais obscurantistas, não é? E essa história está fragmentada, não é? Mas assim, se você ler algum livro sobre a história de qualquer das do ITS, né, um instituto, ele lançou 10 livros sobre a história da cultura em Brasília, né? Então isso fica claro, Brasília tem uma história muito rica, né? E eu acho assim, admirável que ela tenha se constituído não em condições ideais, mas nas condições de todas as contradições do país, né? de todas as aberrações, isso inclui aberrações, né? Assim, agora eu acho que é preciso um amor à cidade, sabe? Eu acho que isso tudo está fundamentado assim, em um desamor muito grande da cidade, né? Assim, acho que Brasília começou assim, com uma utopia, né? Assim, utopia de uma cidade que ia, né? Uma cidade monumento, com todas as contradições disso, uma cidade que ia para o Brasil ter orgulho de si mesmo, né? Diante de si mesmo, diante do mundo, e isso ocorreu, né? E hoje Brasília, eu vejo assim, Brasília assim, virou um cenário, né? Assim, é o cenário para o faroeste caboclo, né? Assim, o faroeste das falcatruas, né? De tudo tem uma falcatrua, né? Então eu acho assim que essa iniciativa, né, de pensar políticas públicas, né, é fundamental, né? Assim, e se continuar a gente não vai resolver isso nesse debate, mas acho que
abre muitos caminhos, né, para se pensar nisso, né? Tentando resumir o que, né, mobilidade urbana, uma série de questões que atravessam a arte, né? A arte, a cultura, mas que dizem respeito a uma série de outras coisas, né? Cidadania. Eu tomo ônibus, né? Em Brasília é um lugar onde as pessoas têm vergonha de tomar ônibus, né? Uma coisa assim absurda, completamente estúpida, não é? Porque atrasada, não é? As pessoas têm vergonha de tomar ônibus. Eu já fiz várias coisas, eu sou um usuário, né? Tem isso. Não, deixa eu terminar, eu quero dizer que eu sou positivista, né? Da linha Noel Rosa, né? Que assim, o amor vem com o princípio, a ordem com base, o progresso é que deve vir com isso. Bom, comecei dizendo lá atrás justamente que o brasileiro tem uma composição, né, dos latino-americanos que chegaram aqui, brasileiros que também migram para esse êxodo. E, curiosamente, esses latino-americanos poucos são lembrados quando se fala do Brasil nessas discussões. Há uma contribuição muito grande em todas as áreas para o Brasil. Mas eu fui captando algumas coisas assim em especial e algumas me chamaram a atenção. Que quando você colocou a Maria Lúcia e a Márcia estavam colocando a questão do boicote à cultura é proposital. Tem uma pequena história que é muito curiosa na composição na Europa, da Comunidade Europeia, que ela passa por uma coisa bastante curiosa. Primeiro se fez toda uma composição econômica, se quebram as fronteiras, se faz uma série de coisas, se descobre que quando se fala da unidade ou da unidade europeia, dos 28 países hoje que estão fazendo parte, mais 4 que estão sendo convidados, descobrem que em nenhum momento eles conseguem se fundir profundamente. Porque a única coisa que não foi discutida durante os últimos 70 anos de Constituição da União Europeia era a cultura. É proposital. Também, ou seja, esse parte pelo meu, vamos fazer a derrubada das aranceles econômicos e uma série de outras coisas. Mas cultura ninguém pensa que isso daí. E esse é o instrumento que faz que os elos se estabeleçam entre as culturas, entre as pessoas. Não? Então, é o que se deixa de fora e é o que no final é que vai fazer essa fusão realmente acontecer. A própria União Europeia hoje está fazendo trabalhos extremamente profundos de se rediscutir isso, de começar a fazer um trabalho que se estabeleça que, através da cultura e apropriações de recursos e outra série de coisas, se fortaleça para que se possam quebrar essas barreiras que não estão permitindo que muitos países entrem nessa comunidade europeia. Isso é uma coisa. O Jorge colocou uma coisa bastante curiosa também, que era a questão do hábito cultural. Nós temos hábitos, realmente. Eu tenho o hábito de tomar banho, eu tenho o hábito também de me escovar os dentes, eu tenho o hábito de uma série de hábitos. Há algumas comunidades especiais, eu sei que aqui no Brasil, pelo menos na República Rio-Grandense, não? Ela consegue, além de ter hábito, ter prazer, ter gosto por aquilo que os une, que os faz únicos, não? Então, o que eu vejo muito aqui em Brasília é justamente isso, esse prazer, esse gosto da identidade do brasiliense que não é trabalhar. É o que nós estávamos colocando, assim, eu não tenho fundamentado essa questão desse prazer, desse gosto de que eu sou brasiliense e que por estar aqui em Brasília eu me constituo como ser, eu não vou conseguir levantar minha autoestima, levar essa só para ajudar. Se nós perguntarmos para todos aqui se alguém conhece alguma música de axé. Agora eu pergunto se alguém conhece alguma música gaúcha. Eu conheço as músicas, Músicas gaúchas. E eu não vou falar de música gaúcha. Eu posso falar de um específico, de um artista específico, que é Lupicínio Rodrigues. Centenário do Lupicínio esse ano. O neto dele é do Figueiredo da Barração.
Só para encerrar, né? É justamente isso. Acho que no momento que a gente fortaleça essa questão de entender melhor o Brasil e o prazer de estar aqui em Brasília, acho que o pessoal pode construir uma política realmente que tenha um diálogo direto, não só com a nova geração e quem nasce aqui em Brasília, e sim com aqueles que migramos para esta cidade e amamos tanto quanto aquele que nasce aqui. Obrigado. A fim de querer, a fim de fazer. Agora eu perguntei quem que você vai fazer no estado. É com muito orgulho. Eu não sei se eu questionar. É com muito orgulho, simplesmente. Não, eu só queria lembrar da atividade, acho que tu já falou, mas é que eu não sei se tu falou que vai ser aqui na segunda-feira o seminário. Porque o papel que me passaram era dizendo que ia ser lá na FENASP. Vai ser aqui na segunda-feira. A plenária vai ser aqui. A plenária vai ser aqui amanhã? Não. Amanhã é uma plenária aqui na FENASP. Amanhã é a plenária do PSOL, 9 horas da manhã até 1 hora da tarde, lá na FENASP. Sim. Segunda-feira é outra coisa. Segunda-feira nosso plenário de Direitos Humanos e Segurança Pública. Aqui. 19 horas. E daqui a pouco? E daqui a pouco o nosso sarau. Lá na praça. Deixa eu só falar rapidamente, porque o Setorial de Cultura do PSOL, ele foi uma iniciativa que nós começamos agora há pouco tempo, e é com muito orgulho, com muito prazer que eu digo que esse seminário de cultura que nós promovemos aqui, ela é essencialmente um fundamento de construção do partido, mas principalmente o fundamento de construção de pautas específicas e efetivas para a cultura, que, como todos falaram aqui, é tão estratégico. Evoé é Brasília, Evoé é o povo do Distrito Federal, e nós do Partido Socialista e Liberdade estamos aí para trazer as nossas propostas e para governar de fato essa cidade com luz, com brilho e com muita alegria. Obrigado.